Olá, meu nome é Robson Figueiredo de Camargo. Estou gravando aqui esse vídeo que é relativo à aula 2 do minicurso que estamos fazendo juntamente com o NTEM e a Universidade Federal de Santa Maria, com respeito a um curso de extensão que temos. E nós vamos trabalhar nesse minicurso sobre a montagem do robô humanoide com material reciclável. Meu nome é Robson Figueiredo de Camargo, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Inicialmente, isso está relacionado à aula 2 do nosso mini curso, onde nós vamos fazer a montagem então do robô. Primeiramente, então, nós vamos pegar os materiais que estão relacionados, vamos verificar os materiais que são relacionados a esse mini curso, e essa aula de hoje. Nós temos aqui uma caixa de leite que vai ser utilizada. Lembrando que vocês precisam usar uma caixa de leite com um orifício central de preferência, para a melhor montagem do robô. Nós vamos precisar também de um copo de cafezinho. Além destes, nós vamos precisar também do Arduino, que vocês têm dentro do kit que vocês receberam das professoras e professores que estão ligados ao NTEM. Distribuíram kit então que vocês receberam das professoras e professores do NTEM, que seria esse aqui, Kit Explorador Uno. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez e não tem disponível esse kit aqui, é possível comprar um kit básico de Arduino pela internet, em alguma empresa que esteja revendendo, para também desenvolver esse mesmo mini curso aqui que nós estamos fazendo. Além desses materiais que eu comentei anteriormente, nós vamos também precisar de uma fita isolante, essa preta aqui, e uma fita crepe. Vamos precisar também de uma bateria recarregável ou não recarregável, depende, o que vem no kit é recarregável, juntamente com um carregador. Então, enquanto nós estamos desenvolvendo essa aula, é interessante a gente já colocar essa bateria no carregador para carregá-la. Isso a gente pode fazer utilizando então esse plug aqui que a gente conecta na tomada. Então vocês já podem fazer isso durante o curso. Vamos precisar também de um servomotor, que também vem nesse kit, certo? Vamos precisar também da hélice, que vem junto para esse servomotor e com o seu parafuso, então, necessário então para fixar a hélice e o parafuso junto ao motor. Para fazer isso nós vamos precisar da chave Phillips, que nós temos também no kit. Vamos precisar também de palitos, pode ser aquele churrasquinho, ou então a parte externa de uma caneta, para fazermos os braços do robô. Vamos precisar também de 2 LEDs, que nós vamos fazer então o que seria os olhos do nosso robô. Vamos precisar também de 2 resistores, como esses aqui que aparecem para vocês na imagem, na cor vermelha, vermelha e marrom, e embaixo aqui nós temos uma lista dourada. Esse aqui é um resistor de 220 ohms que é necessário então para que a gente possa reduzir a corrente nos LEDs, e os LEDs poderem então funcionar adequadamente. Vamos precisar também desses cabos aqui que vem no kit, são chamados de jumpers. Vamos precisar também de um alicate de bico para fazer os devidos apertos aí nos componentes do sistema. Vamos precisar também de uma tesoura. Vamos precisar também desse adaptador para bateria de 9 volts, que também vem junto com o kit, que vocês vão conectar depois ele à bateria e fazer as outras demais conexões com o Arduino. Bom pessoal, depois de apresentar todos os componentes que nós vamos utilizar, nós vamos começar agora fazendo o desenvolvimento e a montagem do robô a partir da caixa de leite. Então a caixa de leite, nós vamos pegar ela, virar ela ao contrário,
E nós vamos fazer um recorte com a tesoura nas suas laterais, tá? E na parte superior, tá? Da caixa de leite. De tal forma então que nós possamos então abrir a parte do fundo, tá? Sem recortar essa parte de baixo, né, que nós vamos utilizar para prender alguns materiais. Geralmente essa caixa, né, que vocês forem utilizar, de preferência que ela fique higienizada, né? Geralmente a gente pode lavar ela com água, tá? E sabão, se for o caso, tá? Depois deixar ela secar, tá? E depois passar um pano, né, para retirar toda e qualquer quantidade de água que possa estar presente, né, aqui no fundo da caixa ou na própria caixa, para que não prejudique a operação de nenhum componente eletrônico que nós vamos utilizar. Também nós vamos pegar a tampa da caixa de leite, desrasqueá-la, tá? E nós vamos fazer um corte, né, bem no meio, tá, dessa tampa, porque ela vai ser utilizada então para passar esse cabo aqui, né, de 4 vias que tem disponível no kit que vocês receberam, tá? Até esqueci de comentar sobre esse cabo. É um cabo então de 4 vias, tá? Então nós vamos colocá-lo depois, né, ele, né, dentro, tá, da conexão com os LEDs, tá? Então nesse sentido aqui, ó, as 4 vias vão ficar para cima, tá? Nós temos aqui a tampa e embaixo aqui essa conexão vai ser feita com depois os cabos jumpers com Arduino. Feito a parte então com a caixa de leite, nós vamos agora trabalhar com o nosso copo de café. Se vocês já beberem, obviamente, o café que estava aqui dentro, né, ou compraram um copinho de café, é importante higienizá-lo, né, ficar ele bem limpo, para que nós possamos utilizá-lo então aqui nesse kit, tá? O que nós vamos fazer primeiramente? Tá? Nós vamos ter que fazer 2 orifícios, que a gente pode fazer inclusive com a chave Phillips ou com uma tesoura, né, para fazermos então aqui o posicionamento dos olhos do robô, tá? Então vocês podem fazer um orifício, tá, aqui, e depois posicionar um outro orifício aqui de tal forma a formar os olhos do robô. Esses orifícios devem ser suficientes para que a gente possa posicionar, né, os LEDs que farão parte então dos olhos do robô. Então por dentro aqui do copo nós vamos conectar o LED, né, e empurrar, né, a cabeça do LED de tal forma então a montarmos aqui os olhos do nosso robô, ok? Vai ficar algo desse tipo aqui, tá? Aqui no meu não foi bem posicionado, ficou um pouco, né, deslocado, mas é dessa forma que nós vamos ter que fazer para montar os olhos do robô. Então, pessoal, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, os LEDs, né, que vão fazer então a parte, né, dos olhos do robô posicionados, e depois agora nós vamos cortar a parte inferior do nosso copo de café, assim como a gente cortou a tampa da caixa de leite, para permitir que os cabos, né, que vão conectar aqui, né, as pontas aqui dos LEDs, né, com o Arduino, né, que ficará na caixa de leite. Então vamos cortar a parte de baixo da caixa. Então está aqui, né, o corte que foi feito na parte de baixo então do nosso copo de café, o suficiente para que ele possa encaixar na tampa da nossa caixa de leite, tá? Vai ficar algo desse tipo aqui. Depois nós podemos colocar a tampa, né, e tentar rosqueá-la, né, de tal forma a prender bem o copo junto à caixa de leite, tá? Se vocês preferirem, né, e algumas vezes fica difícil a gente rosquear de novo, né, em função, né, das dificuldades que a gente possa ter aqui, né, de fazer o rosqueamento total, né, da tampa. Se vocês não quiserem fazer dessa forma, também é possível a gente prender, né, a cabeça, né, que seria o nosso copo aqui, com o corpo do robô, que seria a nossa caixa de leite, com uma fita crepe também, que vocês preferirem, né. Se preferirem também, tiverem disponível, é possível fazer isso também com, né, esse nosso material aqui de cola quente,
tá? Só lembrem que isso aqui é isopor, né? Pode ser que a cola quente acabe derretendo um pouco, né, o isopor. Então a preferência é tentar rosqueá-la de novo a tampa, tá? Ou usar então fita crepe para prender bem a cabeça do robô junto ao corpo dele. Depois que nós fizemos então o recorte, já experimentamos junto à caixa de leite, nós vamos retirar agora de novo os LEDs, porque eles vão ser conectados então aos resistores, né, e conectados aos cabos, para que a gente possa então fazer, né, as devidas ligações depois com o Arduino. Para fazer a conexão então, agora dos olhos do robô, que seriam LED, com os resistores, né, a maneira mais correta, na verdade, que nós deveríamos usar, era utilizar-se de um ferro de solda, né, e de um pouco de solda para conectar, né, o LED junto ao resistor, ok? Pode ser que vocês não tenham disponíveis ferro de solda, tá, e a solda, tá? E talvez para as crianças que forem utilizar depois nas escolas isso não seja o mais recomendável, né? Justo que esse ferro de solda aqui esquenta e pode queimar então, né, alguma parte, né, indevida aí do corpo da criança, tá? Então o que se pode fazer, como esses resistores são bem maleáveis, né, e também as pernas aqui do LED também o são, nós podemos, né, enrolar, né, esse LED aqui, tá, junto à perna do resistor. Mas antes de fazermos isso, nós precisamos saber quem é a posição correta, né, do LED, né, quem é uma das pernas do LED, o que são e o que é a outra, tá? Então, a perna maior que nós temos aqui do LED, tá, é o nosso anodo, é o positivo, e a perna menor é o negativo. Também nós podemos visualizar isso dentro do LED aqui, né, que tem um chanfre diferente para um caso e para o outro, tá? Mas o mais fácil no momento, tá, é vocês verificarem a perna maior é o positivo e a perna maior é o negativo. Isso é importante porque caso a gente conecte de forma diferente no Arduino, o LED não vai acender, tá? Aí você vai ter que fazer a mudança dos fios que vão ser conectados junto ao Arduino, posicionar eles ao contrário caso o LED não acenda. Bom, agora vamos então colocar o resistor junto ao LED. Vamos afastar um pouco as pernas do LED, tá? E vamos então trançar, né, a perna aqui do resistor junto à perna do LED, né? Vai ficar algo desse tipo assim, ok? Geralmente o resistor fica na perna do positivo, na perna maior do LED, tá? E nós podemos então usar alicate de bico para facilitar, né, essa condição e apertarmos bem aqui a conexão, já que o melhor seria utilizar um ferro de solda, como não é o caso, nós temos que apertar bem, né, para que a conexão fique bem, né, presa aqui, faça um bom contato entre a perna do LED, né, e a perna do resistor. Então, prendendo os dois LEDs, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, tá? Um resistor preso à perna maior de um LED e outro resistor preso à outra perna do LED. Depois apertarmos então com alicate para ficarmos bem fixos. Após isso, nós vamos isolar, né, essa perna menor da perna maior do LED para evitar algum curto-circuito, né, utilizando então, colocando aqui, né, nesse cabo aqui onde tem o resistor, nós vamos colocar então uma fita, né, adequada para isso. A fita adequada para isso é uma fita isolante, né, nesse rolo aqui que eu mostrei para vocês no início da nossa filmagem. Então nós vamos prender, né, um pedaço aqui dessa fita, simplesmente para isolar, né, a parte positiva, né, a perna positiva, a parte positiva do LED da parte negativa, ok? Depois, como o resistor aqui ele tem um cabo muito fino, tá? Dificilmente ele vai ficar bem preso aos terminais desse conector que nós comentamos com vocês que é necessário usar, esse conector de 4 vias. Então eu também sugiro que vocês dobrem essa perna do LED de tal forma então, tá, a que ela fique, né, adequada
Tá? Depois nós podemos apertar isso melhor com alicate de bico, tá? Para que ela fique adequada para ser conectada aqui num dos terminais do nosso conector de 4 vias. Apertando bem então esse terminal do resistor com alicate de bico, nós podemos encaixar devidamente ao terminal, a um dos terminais de 4 vias. Tá? Depois nós podemos colocar uma outra fita aqui, isolante, de tal forma que, além de isolar esse fio com os demais que virão nos outros terminais, né, também nós vamos garantir uma fixação melhor entre o resistor e esse terminal onde ele está conectado. Então, aqui, novamente, colocando a fita isolante, prendemos, né, o terminal ao resistor. E esse aqui, então, nós temos que saber exatamente as cores, né? Nós prendemos aqui o terminal positivo do LED, com aqui um terminal, no meu caso aqui, uma cor cinza. Tá? A outra perna do LED, né, vai ser dobrada também, né, e conectada ao terminal que está aqui do lado do meu terminal em cinza. No meu caso aqui é um terminal roxo. Depois de dobrada a perna do resistor, tá, nós podemos então conectar o terminal mais próximo. Então vai ficar algo desse tipo aqui. Ó, tá? Então o terminal positivo do LED conectado ao resistor, conectado ao terminal de 4 vias, no meu caso aqui o marrom. Tá? Pode ser qualquer um deles. E o outro mais próximo, de preferência, né, eu dobrei a perna do LED, né, apertei bem com o alicate de bico, tá, e prendi ao terminal, né, desse lado aqui. Seria interessante também novamente colocar uma fita, de tal forma a prender adequadamente o terminal com o LED. Então nós vamos pegar aqui uma fita, tá, e prendê-la, né, junto, né, à perna do LED com o dispositivo aqui terminal, para que ela fique bem presa e também isolada da outra. Vai ficar algo desse tipo aqui. A mesma coisa agora vocês vão fazer com os outros dois terminais. Vamos pegar o outro LED, vamos fazer esse mesmo processo aqui. Ok? Processo terminado, nós vamos ter essa condição aqui. Tá? Então, o LED preso ao resistor, né, o terminal maior, tá, preso ao resistor, preso ao conector de 4 vias. E o outro conectado ao outro conector de 4 vias. Né? O outro aqui que nós conectamos primeiro do marrom com o resistor e a outra perna do LED conectado com o conector roxo. Tá? Vamos ficar com algo desse tipo aqui. Obviamente nós vamos precisar saber as cores depois para fazer a conexão, né, com os demais terminais que estão em branco aqui. Então é importante que vocês memorizem, né, qual terminal vai ser o positivo, tá, que está conectado ao resistor, e qual vai ser o negativo, tá, que não está conectado ao resistor. Tá? Então no meu caso aqui o preto ficou conectado ao resistor, então aqui embaixo eu tenho que saber que eu vou ter que usar o preto para fazer a conexão com o terminal positivo do Arduino. E o branco, né, vai ser conectado ao terminal negativo. Né? Aqui não temos uma convenção de cores adequada, se a gente fosse pensar a nível de engenharia, né? Mas foi o que foi possível fazer. Geralmente o preto é usado para conexão negativa. Tá? Mas, enfim, como nós não temos esse padrão do outro lado, né, não fiz essa padronização. Tá? Então é importante que a gente só memorize isso. Tá? Depois de feitas as conexões do resistor, nós vamos introduzir então os LEDs, tá, junto com os resistores, ao copo que vai ser a cabeça então do nosso robô. Então nós podemos pegar aqui a parte branca do cabo, introduzimos por dentro aqui do copo, tá, e colocarmos aqui então nos orifícios onde vão ficar os olhos, os LEDs. Tá? Vai ficar algo desse tipo aqui. Ó. Aqui nós temos os LEDs, aqui por dentro os nossos fios conectados, tá?
E aqui embaixo então nós vamos fazer conexão com os demais cabos, tá? Que vão ser conectados ao Arduino, né? Já que o Arduino tem terminais, né, parecido com esses aqui, né? Nós vamos precisar desses terminais aqui, né, desses fios que são chamados macho, né? Que são conectados a esse fêmea, e esse outro parte macho aqui vai ser conectada ao Arduino. Agora nós podemos fazer, pegar esse conector branco e passar ele por dentro então do nosso orifício aqui, no terminal superior da caixa de leite, e colocarmos então a cabeça do nosso robô presa aqui, tá? Então vai ficar algo dessa forma. O fundo, vamos ficar então com o cabo, né, de certa forma solto aqui embaixo, para permitir a conexão depois com o Arduino. A próxima parte importante do nosso vídeo aqui então seria então estabelecer, né, esse motor, esse servomotor aqui, que ele vai fazer o acionamento, né, de movimentação, né, de posição do nosso braço do robô. Então nós vamos pegar aqui um palitinho ou algum outro material, né, ele vai fazer essa movimentação aqui do palitinho. Tá? Para isso nós temos que ter aqui então conectado a ele, tá? Que eu falei para vocês, uma hélice que vem no kit, né? Uma hélice, um parafuso, tá? Em que nós vamos então devidamente parafusar, né? Parafusá-lo aqui. Então a parte da hélice, né, que tem um orifício aqui, ó, tá? Tem a parte lisa da hélice e a parte de trás que tem um orifício. Então esse orifício vai encaixado diretamente no eixo do motor. E aí depois nós colocamos o parafuso, tá? E fazemos, né, o devido rosqueamento com a nossa chave de fenda. Depois disso, né, nós sabemos que esse servomotor também ele tem suas conexões aqui. São 3 terminais aqui. Um terminal marrom, um vermelho e um amarelo. Tá? O marrom é geralmente relacionado, né, à conexão com o GND ou terra. O vermelho com 5 volts, tá, da placa do Arduino. E o amarelo geralmente então é feito o acionamento, né, que isso é feito pelo software da programação com o Arduino. Para fazermos o braço do robô, né, e conectarmos nele então o nosso servo, que vai ser encaixado por dentro da caixa de leite, nós vamos ter que fazer uma marcação aqui, que você pode pegar uma caneta, né, e marcar, né, toda essa parte retangular externa que o motor tem aqui, ó, né, fazer uma marcação com caneta, de tal forma que toda essa parte retangular externa aqui esteja desenhada aqui na caixa, e com isso nós vamos então recortar essa parte para encaixar o motor aqui dentro da caixa de leite. Então pessoal, aqui está feito o meu recorte, tá? Não ficou muito bem preciso, tá? Não usei a caneta adequadamente, né? Mas, né, com isso, tá, eu consigo agora aqui, né, a partir desse recorte, né, eu posso deixar a parte de baixo desse recorte aqui para dentro, né, e aí eu vou conectar o meu motor. Tá? Eu posso fazer isso, né, conectando, nesse caso aqui, por dentro o motor, né, da caixa de leite, e posicioná-lo, tá, de tal forma, tá, a que eu tenha aqui o encaixe, né, mais ou menos adequado do meu motor. Dessa forma aqui. Depois eu posso prender, obviamente, a parte de dentro, tá, com uma fita adesiva, tá, ou uma fita crepe, tá, para melhor prender o motor à caixa de leite. Então vai ficar algo desse tipo aqui, ó, com a fita crepe, né, eu prendo o motor à minha caixa de leite, né, a hélice ficará para fora, né, onde essa hélice aqui ela é possível fazer a movimentação, e depois nela eu vou colocar então aqui, né, o meu palito aqui simulando então
o meu braço do meu robô. Então, aqui ele já foi devidamente, né, colocado uma possível mão, né, para esse meu braço. Então, eu colo depois aqui com uma fita crepe, tá? De tal forma, então, colocar, certo, o meu braço, tá, devidamente, né, colocado aqui na hélice do meu motor. Tá? Ok? O kit geralmente só vem, né, um motor, o servomotor, tá? No outro lado, né, da caixa, nós não vamos fazer o recorte. O que nós vamos fazer é uma ação inclusiva, certo? Nós vamos simplesmente colocar, né, aqui desse outro lado a outro pedaço do palito, tá? Vamos colocar uma fita crepe e esse braço, né, infelizmente ele não vai se mover, tá? É possível algumas alternativas vocês vão encontrar, né, também no sentido de colocar o motor uma outra posição aqui na caixa, talvez aqui no fundo, né, e com um fio preso à hélice, né, você conseguir, tá, que os dois braços mexam ao mesmo tempo. Tá? Isso é possível também, tá? Mas isso aí fica como criatividade de vocês. Nós vamos fazer aqui uma ação inclusiva. Nós vamos simplesmente colocar, né, esse outro lado aqui da caixa, né, o nosso braço com uma fita crepe somente. Então, pessoal, fica os braços dessa forma aqui, ó. Um dos braços então preso à hélice, as partes maiores da hélice aqui do motor, tá? Preso ao braço, que vai fazer esse movimento aqui, à medida que nós acionarmos, né, o Arduino, a partir do Arduino, esse motor, e o outro braço aqui ele está, né, com a ação inclusiva, né, onde o robô ele tem uma limitação no seu membro superior aqui desse lado, onde ele não vai movimentar, somente fica dessa forma. Depois, tá, nós vamos agora trabalhar com a parte mais difícil, que seria no sentido da gente, né, fazer as conexões desses fios que nós temos aqui, tá, com o Arduino. Tá? Pessoal, antes da gente fazer a montagem da parte eletrônica do Arduino, nós vamos precisar fazer um corte nessa parte, né, que foi feita a abertura da caixa, tá, para que a gente possa conectar, né, o Arduino. Tá? O Arduino que está aqui vai precisar ficar com os terminais para fora para que a gente possa acessar a nossa caixa. Tá? Então, esse Arduino depois ele vai ser, né, colado, né, com uma fita aqui na nossa caixa. Tá? Nós vamos precisar acessar esse terminal branco, tá, para fazer a comunicação, né, desse terminal branco com o computador, e esse terminal preto depois, se vocês quiserem, né, não é necessário, né, esse conector branco já fará a alimentação também do Arduino para a parte da programação, mas caso depois vocês queiram trabalhar o robô independentemente do computador, a gente pode usar esse terminal em plug aqui, preto, que pode ser conectado então à nossa bateria. Então, pessoal, eu realizei o corte aqui, ó, na caixa, tá, na tampa, tá, um corte retangular. Depois, no futuro, nós vamos posicionar o Arduino dessa forma, tá, e com isso nós vamos conseguir ter acesso ao Arduino a partir então desses terminais branco aqui, tá, seria conectado ao computador, e o terminal plug embaixo, preto aqui embaixo, tá, para conexão com a bateria. Tá. Então, pessoal, vamos para o nosso desafio, que seria a parte de montagem, né, da eletrônica do nosso robô. Nós fizemos aqui a conexão com esse terminal aqui, né, com esses 4 terminais aqui, para o LED, então, né, que seria para os olhos do nosso robô. Tá? Obviamente, nós temos que lembrar quais são as cores que nós definimos aqui, né, para cada uma delas, que são, né, a parte do positivo e negativo dos terminais do LED. Lembrando então que a parte maior do LED foi conectada ao resistor e conectada a um desses cabos aqui para vocês. No meu caso, tá, o que foi conectado ao resistor, como falei para vocês, foi o preto. Então, para mim, né, eu vou usar ele como positivo. Tá? Geralmente é o contrário na elétrica que se faz, mas enfim, é o que eu tinha no momento. Então, o preto,
né, que eu tenho aqui, eu vou conectar, como ele vai ser no positivo, eu vou conectar ele com um cabo, né, poderia ser com um cabo vermelho, tá, ou um cabo de cor mais clara, que seria então esse meu positivo. Tá. Depois o outro conector que eu tenho, do lado preto, eu conectou a parte do LED, parte negativa do LED, eu vou usar então um terminal de cor preta, tá, para conectar então, né, o outro pino aqui, tá. Então vou ficar com o conector, tá, mais claro, no caso laranja aqui, para conectar ao terminal preto, que está conectado ao resistor, né, do meu LED. E o outro seria o meu negativo, eu coloquei aqui o preto, que no meu caso aqui está conectado ao terminal branco, que está conectado ao terminal sem o resistor lá do LED. A mesma forma eu vou fazer para os outros dois. Né? Para mim aqui eu convencionei como sendo o marrom, tá? O terminal que tem o resistor. Então novamente o mesmo, da mesma cor, laranja, eu vou conectar aqui ao marrom. Tá? E por último eu vou conectar, né, o terminal preto ao roxo aqui para mim, que é o terminal do LED que não tem o resistor. Ok? Então vou ficar dessa forma aqui. Ó. Conectei laranja, preto, depois laranja e preto novamente. Tá? Vai ficar algo desse tipo. Depois é bom colocar aqui também, para prender melhor, né, uma fita crepe, né, já que não, as conexões aqui não vão ter problemas, pode ser uma fita crepe, para garantir que essa parte branca do conector, né, esses conectores aqui fiquem fixados a essa parte branca. Então vai ficar algo desse tipo aqui. Ó. Coloquei, né, uma fita crepe para prender bem os conectores, né, verifique, empurrem bem aqui para que os conectores fiquem bem presos a essa parte branca aqui do terminal. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a parte da conexão desse cabo aqui que está ligado ao servomotor, né, aquele servomotor da cor azul lá. Então eu já falei para vocês, repetindo, né, que nesse caso aqui o marrom seria o terra, o GND, o vermelho seria o positivo, mais 5 volts, e o amarelo seria então o meu acionamento. Então, como eu tenho aqui um cabo de cor amarela, vou conectar aqui da mesma cor que o amarelo, é bom ter essa convenção. O vermelho eu também tenho um cabo vermelho, vou fazer a conexão do vermelho com o terminal vermelho aqui também. E por último, a conexão do marrom, que eu não tenho a cor marrom, mas eu tenho, né, um cabo preto aqui que vai ser então conectado, que é o mais próximo da cor marrom que eu tenho. Tá? Da mesma forma, nesse conector aqui, que vem do servo, com esses fios aqui, esses jumpers, é bom colocar também uma fita crepe para garantir que esses fios aqui não vão escapar. Então, vai ficar algo dessa forma aqui. Ó. Fio preto com marrom, fio vermelho com vermelho e amarelo com amarelo. Agora, nós vamos fazer as conexões aqui com o Arduino. Tá? Então, o Arduino, vocês podem ver aqui, ele tem alguns terminais que nós vamos utilizar então para a conexão, certo, com o motor e conexão com os LEDs. Tá? Nós vamos precisar de dois terminais que nós temos aqui embaixo, que seria, nesse caso aqui, os dois terminais GND que nós temos aqui. Aqui tem um GND, pode ver que tem uma palavra aqui escrita GND. Tá? Vou virar aqui para vocês visualizarem melhor. Então aqui nós temos a palavra, né, GND, tá? E aqui também GND. Tá? Talvez aí no vídeo para vocês fique um pouquinho invertido, tá? Em função do espelhamento da tela, pode ser que sim. E do lado aqui nós temos o terminal que é 5V, 5 volts. Tá? Esse terminal aqui, ó, 5V. Tá? Então onde aqui está escrito aqui, ó, Power, né, vem de alimentação do inglês. Então 5V nós vamos utilizar e usar esses dois terminais GND aqui para a conexão dos LEDs. Tá? Do outro lado, então aqui, esses 5 volts vai ser para o motor, tá?
e esses dois GNDs aqui, por exemplo, podem ser para os LEDs. Do outro lado, nós vamos usar os pinos para a conexão. Tá? Então, nós vamos usar alguns pinos aqui para a conexão, né, da parte positiva dos LEDs, tá? E da parte também positiva do motor. Então, para a conexão, tá? Nós vamos convencionar. Para a conexão dos LEDs, nós vamos usar os pinos que estão aqui, ó, o pino 13 e o pino 12. Vocês vão conectar nos terminais positivos do LED, que são aqueles que estão ligados ao resistor, tá? Que vocês convencionaram pela cor lá, que seria o laranja. Os dois laranjas, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, esses dois laranjas aqui, ó, que vocês conectaram, tá? Que está conectado lá ao LED, esses dois laranjas vão ser conectados aqui aos pinos 13 e 12 do Arduino. E do outro lado aqui, onde nós temos o GND, nós vamos conectar os terminais pretos, tá? Dos nossos conexões com LED. Então, pessoal, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, tá? Os terminais, né, 13 e 12 foram conectados aqui, ó, os cabos de cor em laranja. E aqui nos GND, que são desse lado aqui, ó, onde está escrito Power, eu conectei então os pinos em preto aqui, que são os terminais que conectam ao LED. Vou fazer as conexões agora também para o motor. Para o motor, né, nesse caso aqui eu vou convencionar usar os pinos que tem a chamada modulação PWM, que seria a modulação por largura de pulso, ou seja, os pulsos que eu vou enviar para acionar o meu motor. Então eu posso usar qualquer um desses terminais aqui embaixo, do 7 ao 2. No caso eu vou convencionar usar o 7, tá? Então nesse pino aqui, pino 7, eu vou conectar o meu terminal, tá, amarelo, tá, que eu tenho aqui da conexão do motor. Então o amarelo vai ser conectado, né, esse fio amarelo aqui vai ser conectado ao pino 7. Tá? O vermelho ele vai ser conectado lá no power do 5V, 5 volts. E o preto eu vou conectar no terminal GND, que nós temos aqui em cima, logo acima do pino 13. Vai ficar então algo dessa forma aqui, pessoal. Ó. Pino 7 conectado o terminal em amarelo. Tá? Aqui é o pino 7 que nós temos aqui, né? Numerado aqui o pino 7, tem o terminal em amarelo. O GND que nós temos aqui em cima, tá? Acima do pino 13, é conectado ao preto. Tá? E o 5 volts é conectado, né, o pino de cor vermelha, né, dos terminais do motor. Então pessoal, aqui nós temos todas as conexões realizadas. Talvez fique difícil vocês visualizarem, né? Mas aqui, ó, o pino 7 está o amarelo, os pinos 12 e 13 estão os laranjas, mais acima do pino 13 nós temos o preto do GND. Aqui do outro lado nós temos os dois pinos GND com os dois terminais em preto, né, dois fios em preto. E depois aqui o fio vermelho nos 5 volts. Tá? Vai ficar algo desse tipo aqui. Agora o que nós vamos fazer, tá, é com muito cuidado para que esses cabos não soltem, tá, conectar, tá, o Arduino, tá, prendê-lo, né, junto à caixa aqui. Para isso nós vamos utilizar, né, aqui embaixo do Arduino, nós vamos colar aqui invertidamente, né, uma fita isolante. Então, pessoal, conectei aqui duas fitas isolantes de forma invertida, né? A parte grudenta da fita fica para cima, então essa parte grudou no Arduino e essa outra parte aqui vai grudar na lateral da minha caixa. Tá? Cuidando, obviamente, como falei para vocês, para não soltar os fios que nós conectemos. Se soltar, vocês já sabem qual cor seria. Tá? E com isso nós podemos, olha aqui, né, fechar a nossa caixa aqui, ó, tá? Veja que, né, nós temos aqui a nossa caixa com o terminal branco, que nós vamos acessar o computador agora para fazer a programação, e o outro terminal aqui em preto, que nós vamos fazer então a conexão depois com a bateria.
Após isso, vamos fazer uma verificação, né, na caixa, se não soltou nenhum fio que estava conectado ao Arduino. Tá? Se não houve nenhuma conexão, vamos colocar os fios devidamente aqui com muita calma para dentro. Tá? E depois nós vamos simplesmente colocar aqui uma fita crepe, né, para manter fechada a nossa caixa. Tá? E depois, o que nós vamos fazer, né, é conectar agora aqui o cabo de comunicação, tá, do Arduino com o PC. Então esse terminal aqui, ó, que é muito semelhante a que é usado em algumas impressoras, né, ele é conectado aqui ao Arduino. Tá? Conectado ao Arduino. E essa outra terminal aqui, vocês vão conectar, né, no USB, tá, do computador de vocês aí. Tá? Então, se vocês têm um computador aí, tá, vocês podem fazer a conexão aqui junto ao USB do computador. Tá? Com isso, então, tá, nós encerramos a nossa segunda aula, que seria a montagem do nosso robô. Tá? O nosso robô, vou colocar aqui o chapéuzinho dele. Tá? Você pode fazer depois uma decoração, uma roupa para ele, né? Pode fazer aqui um nariz, uma boca, tá? Uma sobrancelha, né? Você pode colocar inclusive aqui cabelos também, em vez de colocar essa tampa aqui que parece um chapéu, você pode colocar aqui também, colar aqui, pode ser uma tampa incolor, você pode, ou usar essa aqui mesmo, você pode fazer cabelos aqui, colar, né, para fazer, né, o robô de acordo com a sua ideia, né? Fazer uma roupa aqui para ele, fazer um design de roupa para ele, né? Tanto na parte frontal como nas laterais e no fundo, se quiser. Tá? Depois que nós fizermos a programação nas próximas aulas, né, obviamente a gente desconecta esse cabo, aqui esse terminal, né, aqui nós temos USB, e nós vamos fazer a conexão, né, depois da programação feita. Geralmente nós fazemos o quê? Pegamos então o terminal aqui de conexão com a bateria, né, a bateria propriamente dita, né, esses cabos aqui vocês têm um que tem conector, o meu aqui nesse caso não está aparecendo, né, foi retirado, mas depois eu vou colocar de novo, né. Então nesse meu conector aqui que vocês têm em preto, tá, vocês vão conectar aqui a parte preta, né, do plug aqui, tá. E aí vocês podem aderir a bateria aqui fora, ou se quiserem abrir a caixa e colocar a bateria por dentro também, né, para que depois, né, o nosso robô possa trabalhar de forma independente do computador. Então ele vai ficar mexendo esse braço, tá, né, com uma frequência que vocês definirem, que ele vai, né, mexer esse braço, e também ele vai acender os LEDs, né, à medida que a nossa programação estiver feita, coisa que nós vamos fazer agora na aula 3, né, na nossa aula 13 e na nossa aula 4. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Tá? Além desse vídeo, obviamente, vocês têm também o material na apresentação em PowerPoint para vocês seguirem. Pode ser que essas cores que eu convencionei aqui da parte eletrônica, pode ser que não sejam as mesmas que aparecem ali nos slides, porque os slides eu fiz bem antes, né? E agora a gente decidiu fazer esse vídeo para facilitar depois a montagem de vocês, então pode ser que haja uma diferença de cores, mas aí vocês podem seguir ou o que tem lá no slide ou o que tem aqui no vídeo, tá? Mas as pinagens são as mesmas, somente a convenção desses cores aqui, esses jumpers, pode ser que sejam diferentes, tá? Depois que vocês fizerem a programação, e se porventura, né, os LEDs não estiverem acendendo, né, provavelmente talvez a gente tenha invertido as cores aqui, ó. Vocês podem ter invertido as cores aqui, né? Aí vocês vão trocar. Caso haja inversão, vocês podem trocar o que está em laranja aqui, conectar no GND, e o que está em preto conectar nos pinos 12 e 13, se tiver ocorrido uma inversão. Pode ser também que um fio tenha escapado aqui, na hora que vocês colocaram o Arduino na caixa, ou algum desses fios aqui não ficou bem preso. Então é bom dar uma revisada também nesses fios aqui, de modo a que não tenha nada escapado, sempre fazer, né, prender eles devidamente, tá? E dificilmente essa conexão aqui do motor vai estar errada, tá? Pode acontecer um erro nos terminais do LED,
tá? Mas aí vocês podem fazer essa inversão que eu comentei com vocês. Trocarem os pinos laranja para o GND e os pretos para o 13 e o 12. Tá? Caso funcione, os LEDs vão piscar. Se não estiver piscando os LEDs depois da programação, né, vocês podem fazer essa inversão. Se não, se os LEDs estiverem piscando, então significa que vocês fizeram corretamente as ligações que foram aqui comentadas com vocês. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que estejam todos bem, né? E nas próximas aulas, então, nós vamos fazer a programação. Lembrando que as próximas aulas, então, vocês vão ter os slides disponíveis, né? Os do PowerPoint, e vão ter áudios gravados para que vocês possam fazer a programação, tá? Caso no futuro tenha alguma dúvida, a gente pode até mesmo fazer um vídeo com a parte de programação, mas eu acredito que com o que nós temos nos slides, né, e mais uns áudios que vocês podem escutar pelo celular enquanto podem programar pelo computador, eu acredito que seja bem tranquilo isso para vocês. Ok, pessoal? Até mais. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.